we talking about practice, not a game. Not a game. Estamos começando mais um episódio do WTA Sixers, o seu podcast do Sixers NBA no Brasil, que quem fala é o Vitor Slow. Aqui quem fala é Luiz Del Papa, diretamente da conexão Filadélfia-São Paulo. E aqui quem fala é o Gabriel, diretamente do Brasil. E do Sixers Depre, não vamos esquecer, hein? Isso, é verdade. Tem que fazer propaganda. E hoje nós temos uma convidada especial, a Alice Barbosa, do Árbitros NBA. Tudo bem, Alice? Oi, gente, conexão Cidade do México, New Jersey, Brasil. Olha aí, o negócio tá internacional hoje, que isso, hein? Só falta nós, Vitor. É, só falta a gente, né, botar o pezinho pra fora. Que viagem é essa, velho? A gente trouxe a Alice hoje pra falar um pouquinho sobre um tema não tão convencional aqui dos podcasts de NBA no Brasil. A gente vai falar um pouco de arbitragem na NBA, da origem, um pouquinho dos principais árbitros e o que, né, que tem a ver, o que isso impacta aí no dia a dia das nossas franquias queridas da NBA. E de cara eu já queria começar a pedir pra Alice apresentar aí, né, o site Árbitros NBA, como que surgiu a ideia, como que funciona o site pra galera conhecer. Eu falava muito de arbitragem da NBA no meu Twitter, @Alice Vira-Lata. Falava muito, comentava, e eu comecei a ver a necessidade que não tinha um projeto jornalístico no mundo. Claro, tem gente que faz podcast com árbitro, podcast com regra, mas não tinha um projeto no mundo que contasse as histórias dessas pessoas. Porque eu sou jornalista e o que eu curto em jornalismo, desde a faculdade, é contar histórias. Então, na faculdade, eu era aquela pessoa que saía, fui entrevistar prostituta, morador de rua, político lá de Salvador. Eu sou formada com muito orgulho pela Facom UFBA, que é uma faculdade massa de comunicação lá na Bahia, federal. Então eu senti essa necessidade de contar quem são aquelas pessoas atrás dos números. E assim, ainda bem que o projeto teve uma boa receptividade, sobretudo com jornalistas parceiros também, que tem alguns que falam disso na gringa e sobretudo no Brasil. Então eu sou muito contente de poder contar essa história. Aí teve o projeto, tem o site arbitrosnba.com, o Instagram, onde eu foco bastante também nos árbitros do Brasil e da América Latina. Então agora eu dou todos os dias as escalações do NBB, faço entrevistas, tem sessão de produtos, então é uma coisa bem legal para a comunidade do basquete, sabe? Eu acho legal você também ver coisas assim que são diferentes. Show de bola, eu tava dando uma olhada nos artigos do site, são muito legais mesmo, você tem todo um panorama, assim. Assim, eu comecei a ler o primeiro e quando eu vi já tava no quinto. Que ótimo! E inclusive vai estar aí os arrobas e o link do site pra quem quiser conhecer. Segue a Alice também no Instagram, no Twitter e segue a gente também, né? O WTA, o Sixers Depre e obviamente a gente vai ter aqui o espaço pra galera que quiser falar sua opinião, dar o seu feedback e você vai poder ouvir esses feedbacks agora. Se você não quiser ouvir, você pode pular para 11 minutos e 20 segundos. E foi falta no Embiid aí, seu juiz. Apita aí, juizão. Vamos lá pros e-mails, comentários e feedbacks de vocês. E aqui comigo está o Raoni. Suave, Ra. Salve, galera. Boa noite. E aí, Slow, tranquilo? Suave, mano. Primeiramente, eu gostaria já de agradecer aqui aos nossos ouvintes aí que apoiaram o início do nosso projeto nesse ano, né? A gente veio aí no finalzinho, começamos em novembro, né? Essa incursão aí do podcast do Sixers e também sobre NBA, a gente tá falando de tudo que a gente pode, né? Agradecer a vocês que estão com a gente, que estão divulgando, é muito importante pra gente que em 2023 nós vamos, né, prometer mais conteúdos aí cada vez mais pra vocês e evoluir, né? A nossa ideia é trazer cada vez mais conteúdo em diversas plataformas, até aproveitar para convidar vocês para seguirem a gente em todas as nossas redes. A gente tá no Instagram, no YouTube, no Twitter, no TikTok também. Diz o Slow que quando a gente chegar a 1.000 seguidores, ele vai gravar um vídeo fazendo dancinha no TikTok. Eita, me ferrei. Me lasquei. É isso, galera. Ajuda a gente a chegar em 1K no TikTok. A gente já tá com 500 e quase 600, sei lá, até o momento da gravação. Quando a gente chegar em 1K, a gente vai conseguir fazer lives mais elaboradas pra vocês. Então ajudem a gente lá, compartilhem e é isso aí. E a dancinha, será que ela vem? Vamos ver. Vamos ver. Pra começar, cara, tem um comentário interessante aqui do Juliano Camargo, que ele falou assim, ó: Raoni foi o podcaster do WTA. E aí eu achei chique já, viu? O podcaster do WTA, você gostou? Pô, agora eu me senti eu dei até uma estufadinha no peito aqui. Obrigadão, hein, Juliano? Gostei. Só falta agora, eu não sei qual que é o e-mail dele, só falta agora ele sentar a ler em mim, tipo, o podcast era aquele imbecil, mas aí vai dar uma desanimada, mas até agora eu tô de peito cheio aqui, gostei.
Ele disse que você foi o cara que ficou mais decepcionado, né? O podcaster que ficou mais decepcionado com o PJ Tucker no episódio 5. E ele vem defender, né? Ele fez assim, ó, mas ele vem fazendo um papel que era esperado, principalmente na parte de rebote ofensivo, onde ele só perde em números pro Embiid. Ele continua, né? Acredito que o que prejudicou o PJ foi que ele teve uma sequência maior de jogos, enquanto os outros 4 titulares perderam mais jogos, né? Tiveram lesão e etc. Então ele acabou participando de mais derrotas. Então parece que o PJ Tucker não tá contribuindo tanto assim no final. O que você acha? Não, é legal, é um ponto de vista muito interessante que eu não tinha tido. Obrigadão aí ao Juliano. E realmente, além disso, ele tem tido muita minutagem, né? Ele tem tido, a gente até comentou isso no episódio, é a temporada dele com maior minutagem na carreira. E para um cara com a idade que ele tem e a intensidade que ele joga, é natural que ele tenha que escolher quais as linhas que ele vai ter que focar mais. Mas realmente ele tem sido uma peça importante. Agora a gente tá numa sequência legal e, na minha opinião, ele cresceu bastante de rendimento, então tô mais satisfeito com o PJ. Eu vou me preocupar com ele só no ano que vem, que ele vai estar mais velho, com o mesmo contrato, aí eu volto a me preocupar com ele. É verdade. A gente fez uma enquete lá no Instagram, então, né, novamente reforçando pra todo mundo aí seguir a gente, sobre se o Maxey deveria vir do banco, né, abrindo espaço aí pro DeAnthony Melton nessa última sequência que foi maravilhosa do Sixers de até o momento 8 vitórias seguidas, né. 57% da galera deu que sim, a galera acha que ele deveria vir comandando a segunda unidade, então assim, foi um voto, foi apertado, mas assim, tem gente achando que o Maxey deveria ser bancado, né. E aí o Caio Hord, ele manda pra gente dizendo: estou pasmo com o resultado dessa enquete da galera querendo o Maxey no banco. É que é difícil a gente pensar num jogador que tem sido tão relevante e que é uma estrela potencial vindo do banco assim. Eu levantei a minha preocupação com a altura do DeAnthony Melton. Uhum. Discutiram a ideia também de jogar com os dois, com o Maxey e com o Melton jogando na 3. Eu não acho que funcione. Entre essa opção e a opção do Maxey vindo do banco, eu talvez prefira o Maxey vindo do banco. Mas acho que a grande questão é a gente pensar como que vai ficar o clima nesse vestiário. Você pegar um jogador tão importante, tem sido tão importante, que tem sido tão valorizado pela torcida, e trazer e voltar ele pro banco, será que ele vai ficar legal com isso? Será que ele vai ficar satisfeito com essa mudança? Pois é, ainda mais ele voltando de lesão, né? Aí fica mais estranho ainda bancar ele de repente. Porque esse negócio de jogar os dois juntos também, eu não sei como que funciona, precisaria ver, sabe? Porque o DeAnthony Melton, ele tem entrado, na verdade, na posição 2, né? Justamente no lugar do Maxey mesmo. E tem dado certo. Muito pela questão defensiva e da agilidade que ele tá dando no time também, né? Então, é um problema, mas é um problema bom, vai. Perto do que a gente tava tendo, certo? Sim, é o tipo de problema que eu gostaria de ter se eu fosse o Doc Rivers. Eu não gostaria de ser o Doc Rivers, mas se eu fosse, esse é o tipo de problema que eu gostaria de ter. É isso aí. E outra coisa também, a gente sempre tem enquetes lá no Spotify, diretamente lá do Spotify, para vocês votarem e também escreverem opiniões, né? Que a gente manda umas perguntinhas. E uma das perguntas que a gente fez no último episódio foi sobre ideias de trocas pra deadline, já que o time tava tropeçando, tava tendo problema de rotação e tal, quem você faria trocas e tal. E o Samuel Alvarenga, ele mandou alguns nomes, Raoni, eu vou mandar pra você aqui e você diz se você aprova ou não, pode ser? Vai de bate pronto, hein? Você fala um nome e eu falo o que eu penso. Fechou. Então ele mandou Oubre Jr. Hoje. Agora, ontem. Venha. Primeiro que eu gosto do jogador. Eu acho um jogador extremamente desvalorizado. Eu falei que era de bate-pronto e agora comecei a enrolar, né? Eu acho um jogador extremamente desvalorizado na liga. Eu acho que ele pode ser uma peça extremamente importante. Mas, além disso, como o maluco é bonito, cara. Ele ia ficar muito lindo com a camisa do Sixers. Trapstar. Nossa, ele é chique demais. Pode vir. O outro, PJ Washington. Passo. Passa. Gary Harris. Gosto do nome, mas eu não sei se ele ia ter um impacto, sabe? Eu não sei se ele era um jogador que ia trazer algo de diferente ia pra mudar, nossa né? rotação. Alguma coisa, né? Eu acho ele muito parecido com peças que a gente já tem. E o último dele é Terrence Ross. Gosto do nome e já foi bem falado, né? Já teve umas 2-3 temporadas atrás que a gente cogitou. Acho que foi na época da troca do Fultz, não foi? Isso, foi. Que ele tava no Magic, né? Isso. Mas eu acho que é uma peça que ia ser legal. Ele sim é uma peça que ia trazer um diferencial. Ele e Melton vindo do banco ia ser louco. Ia ser legal. E pra vocês que sempre estão perguntando, querendo falar sobre o assunto de trocas e tal, a gente vai sim falar agora em janeiro, né? Sobre as trocas. A trade deadline vem aí em fevereiro. A gente sabe
sabe que o Daryl Morey sempre se movimenta, então a gente vai falar sobre trocas, possíveis trocas e ideias também, né? Então aguardem, fiquem tranquilos. E pra fechar, nossa enquetezinha se o time era melhor com Harden ou não, né? E 57% da galera votou que sim, o time é melhor com Harden. Mas ao mesmo tempo, começaram a levantar uma hipótese, né? O Woj trouxe essa hipótese recentemente dele sair com o contrato dele encerrando, ele voltar pro Rockets. Eu acho que da parte da torcida dos Sixers é meio que uma unanimidade que seria uma gigantesca perda ele sair. A gente conta com ele para as próximas temporadas. Curioso que a gente vai acompanhando também pelas redes sociais os torcedores do Rockets, né? Que pareciam bem divididos. Mas acho que para a alegria do Seawood Brasil, um abraço para ele, espero que ele escute nosso podcast. Para a alegria dele, o Harden vai ficar, não vai voltar para lá, ele não vai ter o, entre muitas aspas, traíra de volta. E outra coisa, só faria sentido pro Harden ir pra Houston ganhando o máximo, né? Salário máximo. Eu não sei se pro Houston faz sentido você pagar esse valor no Harden. Ok, ele ia ajudar a desenvolver os jovens e tal, mas eu não sei, né? Às vezes deixar a coisa se desenvolver naturalmente seja o melhor caminho, né, pro Houston. Acho que pro Harden faria mais sentido ir pra um time que ele fosse ganhar menos, mas ele fosse ter uma garantia de um anel, que foi o que ele tentou fazer no Nets, né? Do que ele voltar pro Rockets só pra construir no próprio Sixers, né? História. Exatamente. Isso aí foi pressão de empresário, Isso. Tá ligado? Que é pra o Sixers pagar o homem. Exatamente. Pague o homem. Eu não duvido que já estejam rolando negociações fortes O acerto, após né? isso, assim. Eu acho que na hora que o Murray leu, o Age falando isso, já ligou pro empresário do Harden e falou, tá, quanto? Só fala quanto. Só passa o Pix. Então é isso. Continuem participando, mandando a opinião de vocês e até a próxima. Alice, explica pra gente como que funciona a classificação dos árbitros. A gente sabe que são 3 em quadra, né? E eles cuidam cada um de um setor. Como que funciona a distribuição ali na hora do jogo? No NBB, eles são chamados de árbitro, primeiro fiscal e segundo fiscal. Na NBA, é crew chief, chefe de equipe, referee, que seria árbitro, e o umpire. Inclusive, umpire é como se chamam todos os árbitros do beisebol. Vamos chamar assim, eu brinco que é primeiro árbitro e juiz, certo? O umpire, e assim, vai obviamente decrescendo ou crescendo conforme o lado que se analisa. Nós temos 2 tipos de umpire, esses muito novos, de dedicação parcial, que ainda, por exemplo, são crew chiefs na J-League, mas entram na NBA como terceiro árbitro. Eles têm que ver, por exemplo, na hora do lance livre, ele fica ali, geralmente, eles triangulam muito para poder mudar, mas geralmente o umpire, ele tá ali debaixo da cesta para poder dar a bola, faz a contagem de lance livre, ele que faz aquela mãozinha para frente, indicando que a bola pode seguir. O árbitro que fica ali na lateral, um pouco mais recuado, ele é o referee. Ele já abarca as funções de umpire e coordena um pouco mais o jogo, fica um pouco meio de olho nas faltas, principalmente aquelas que acontecem assim, já do garrafão para dentro e tal. E o crew chief, ele é responsável por tudo, inclusive fora da quadra. Então ele também é responsável por todas as coisas que acontecem com os árbitros fora da quadra. Ah, ele é o cara que vai chamar a atenção do torcedor que tá falando merda. Geralmente é ele. Por exemplo, teve um jogo de ontem que o James Capers... Que jogo foi que eu vi ontem que o James Capers, que usa até uma corrente que eu acho errado, tem árbitros. James Capers, que é um crew chief maravilhoso. Rei Acosta, que eu não gosto muito. Um segundo árbitro, eles usam uns correntão de ouro. Eu acho que isso pode machucar eles, assim, sabe? Que já fica o apito pendurado. Que o apito pode ser da Fox 40, ele pode ser usado no pescoço ou na mão. E teve um árbitro que já derrubou no copo de cerveja da pessoa da primeira fila. Nossa. E aquele apito da Fox 40, ele é por radiotransmissão. Então, quando ele apita, para tanto o contador do Jumbotron quanto o contador que fica ali nas cestas, né? E o crew chief, ele é responsável por toda manhã de jogo, geralmente às 11 horas, eles fazem reuniões no quarto do hotel, depois que eles treinaram e antes da sonequinha da tarde, que é o que revigora qualquer árbitro, e o Giannis também tira a sonequinha da tarde, Sim, eles discutem o jogo. Então, por exemplo, vai ter um jogo ali, sei lá, 2 caras que tretam, sei lá, pega o Montrell com o Beverly. Certo. Então vai ter um jogo dos times, então eles já falam, olha, esses 2 já tem uma treta antiga. Na verdade é o Beverly com a liga inteira, né? Então eles já ficam de olho, eles recebem até relatórios. Já vão arquitetando ali, né? Como eles vão conduzir a partida, né? Então a mesma análise que o general manager e o técnico, o head coach e auxiliares fazem de análise tática e de jogadores, os caras também fazem de análise comportamental, os árbitros, então. Porque eles jogaram basquete. Todos os árbitros na universidade jogaram basquete. Eu vou te cagar a pau, juiz gordo! Gordão! Tua pita direita essa merda, filha da puta!
Alice, a gente trouxe aqui uma lista, os árbitros que costumam ter mais menções no Twitter, que costumam ser mais conhecidos, né, na liga da NBA. E aí eu mandei uma listinha pra você de alguns nomes. Faz sentido essa lista? Porque, assim, pra mim, pelo menos fez que eu fui olhar a cara, eu conheço os árbitros pela cara, não sei você. Porque a gente xinga tanto, né, com raiva na hora do jogo, aí você vê a cara, puta, esse cara eu já xinguei ele em algum lugar. Aquele cara de mal-humorado, ele ferra os Sixers em tal momento. É aquele que fica dando risadinha de lado. Eu não gosto desse cara. Desse jeito que a gente identifica árbitro, Alice. Olha, eu também sou muito crítica. Acontece que no Twitter do árbitro, eu faço jornalismo. Até às vezes eu brinco com o pessoal mais íntimo meu, que eu falo, ai gente, eu queria ter um perfil arbitrão da massa, pra poder falar aquelas pangaiadas, aquelas coisas engraçadas e tal. Mas eu faço jornalismo, eu sou muito orgulhosa disso. Eu acho uma formação global muito interessante, ainda mais com tantas possibilidades que a gente tem em redes sociais. Então, eu tenho apelidos aqui em casa, a gente tem arbitragem, tem escalação que eu olho, eu tenho apelido, tenho caretas, a gente vai falar disso. Por que que tem árbitros que estão sendo crew chiefs muito inexperientes? Olha aí, interessante. Isso é uma questão mesmo que tem sido levantada ultimamente, né? Você estava comentando dessas 3 posições de árbitros, né, dentro de que tem a convocação dos árbitros para os jogos, né? O principal são sempre os mesmos e tem outros árbitros como se fossem os auxiliares do futebol, só fazendo uma comparação, né? Ou um árbitro que ele não é o principal numa noite, ele pode ser o principal de um outro jogo. Semelhante ao bandeirinha e ao juiz, né? Isso, o auxiliar do juiz, O que vai acontecer é que há alguns bandeirinhas que são juízes. Então, por exemplo, você pega o Justin Gobley, que vocês sabem quem é, o irmão do John Gobley, e foi policial, é o careca de olho azul. Sei. Nossa, Assim a gente sabe. Sim. Assim dá pra saber. O Jason, ele foi policial da Homicídios de Miami 13 anos. O irmão sempre falava, pô, vai ser árbitro. Ele já fazia uma carreira, até apitando jogo de polícia e tudo. Aí ele foi crescendo, né, porque o árbitro ele passa pela high school, universitário, WNBA e J-League, e depois ele chega na NBA. Esse é o caminho deles. E ele agora, essa temporada, com a falta de 2 crew chiefs que a gente vai ter, depois a gente fala os motivos, ele tá sendo também crew chief em algumas partidas. Ele tem 6 anos, 6, 7 anos de NBA. Eu não curto ele como crew chief. Ele melhorou muito a comunicação dele, porque ele se comunicava como um cubano branco de Miami. Aí o Luiz vai saber o que eu tô falando, sabe? Ele era de uma parte da Homicídios que atendia, era um grupo especial de elite de 5 caras que atendiam violência familiar e que ficava atrás de bandido depois que o cara foi solto. Traficante, pra ver se ele fazia as conexões, falava com os parça ainda. Ele entrava com aquela vibe muito psycho. Eu até cheguei a twittar isso. Ele melhorou com a ajuda do John Goble, né, que é o irmão dele. Ele melhorou bastante a comunicação dele, mas antes era muito na base do hey, ele bota assim o nariz assim pra cima, a comunicação visual assim é tudo também, para passar tranquilidade para o jogador e pro público também. Como o Zach Zarba é o melhor árbitro na parte de comunicação. Ele se comunica como ninguém. Ó, tô dando essa falta por causa disso, daquilo. Ele é bem didático. Verdade. Inclusive, eu tava vendo aqui o Zach Zarba, ele apitou as finais, né? As últimas finais ele esteve. Então, realmente, é um dos principais hoje. Muito. Eu tive uma live com ele, assim. Ele é muito simpático. Ele fala tudo que você quiser. Era uma live que só tinha eu de jornalista e árbitros, né? E ele explicou, falou muita coisa do Replay Center. Foi muito interessante, assim. Uma das grandes oportunidades que esse trabalho me dá, porque tem muitas que eu não posso falar. E as comunicações que eu tenho com isso, elas são muito veladas, porque é um assunto muito velado, que envolve aposta. A NBA blinda muitos árbitros. Ainda mais depois daquele problemão que teve em 2007, né? A gente vai até comentar um pouco disso. E isso acaba... E a NBA sempre teve esse aspecto de ser uma liga muito séria, né? Os comissários, eles sempre pregaram por essa imagem ali da NBA. Séria, mas muito secreta também, né? Ninguém sabe o que tá acontecendo. Uma cortina, né? Vamos passar uma cortina ali. Uma cortina meio corporativista, às vezes não vamos vazar aqui, vamos tentar abafar. É muita grana, gente. É muita grana. Ainda bem que tá mudando. Tem mudado, né? Mas continua. O interesse econômico é o maior no final das contas, né? E a gente, assim, que produz conteúdo, você não vê a liga com a ingenuidade do torcedor. Às vezes eu gostaria de ter esse olhar mais ingênuo, porque eu sou obcecada por esportes, tá? Uma coisa interessante na narrativa, gente, eu sou proudly, e assim, depois o diagnóstico foi muito melhor, eu sou autista, eu sou hiperfocada. Então, meu hiperfoco é meio café com leite, porque ele me ajuda muito no trabalho jornalístico. Muito. Eu faço tudo com muita rapidez, muita agilidade, eu hiperfoco, eu gravo as coisas, isso me ajuda, assim, bastante. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Então, às vezes, eu queria não ver com objetividade, sabe? Eu tenho uma amiga, que é uma puta jornalista de Salvador, tá? Uma das melhores, lá, destacada, tudo. E ela é louca pelo BTS. Não por K-pop, pelo BTS. Só que ela vê a parada com olhos muito ingênuos. E eu vejo ali, pô, são 9, 10 moleques explorados, sabe? Você vê
Sim. que os caras assim são manipulados por um governo. Questão da indústria musical, né? A depressão, Uhum. Exatamente, os torcedores às vezes são muito ingênuos, e às vezes eu falo, poxa, acho que eu queria ter 1% dessa ingenuidade, porque o Adam Silver acorda querendo fazer business, porque o Adam Silver é filho, abre aspas, de um dos maiores capos da máfia do esporte, que é o David Stern. Sim, inclusive é legal essa relação, é bem colocada ali na série do Lakers, na HBO, né? Ali nos anos 80, quando eles conseguiram criar o business bem focado mesmo no esporte, né? A gente vai falar nisso no documentário, que o Adam Silver tem muita culpa no cartório nessa história toda. Polêmica. Um dos principais árbitros hoje na NBA, que tá há 36 anos em atividade, é o Ken Mauer, né? Vamos dar o spoiler. Ken Mauer foi demitido Antivax? e tá processando a liga. Ok. Eu aumento, mas não invento. Ele foi, na verdade, foi aposentadoria compulsória, é isso? Não, gente, pé na bunda mesmo, sabe? Ele entrou com a bunda NBA com o pé. O Ken Mauer tava em atividade há 36 anos na NBA, aí temporada passada ele arranjou uma confusãozinha aí de leve, que foi o quê? Antivax, só isso. O cara não quis tomar vacina, isso arranjou confusão, como a Alice falou, né? Acabou sendo demitido aí da liga e tá processando a liga, inclusive, né? A memória que tem desse cara, mais famosa, é daquele jogo famoso que o Ray Allen mata aquela bola de 3 pra empatar as... Spurs. Pra levar... Isso, pra empatar a partida, né? No jogo 6 das finais contra o Spurs, que o Ray Allen mata ali no Heat, e ele era o juiz desse jogo. Então, o Ken Mauer, ele tem aquele cabelo de Pat Riley, né? De mafioso irlandês. Isso. Em 2000, ele já tinha sido condenado por evasão de impostos. Ele e uns hábitos mais velhos, inclusive Steve Javie, que é o cara que comenta os jogos na ESPN, né? Que não trabalha mais no Replay Center, nem mais é árbitro. Eles, o que eles faziam? Recebiam passagem de primeira classe, viajavam de econômica e embolsavam a diferença. E o Ken Mauer esqueceu de declarar isso, e o IRS, né? O Leão, o Imposto de Renda americano, garfou ele ficou chorando que não era bem isso, que não ganhou dinheiro e tal. Mas no ano passado, ele foi num programa, num podcast de um monarca americano, assim, sabe, o cara direitão, Nossa. e começou a descer a letra, dizendo que os hábitos foram coagidos a tomar vacina, que ele não ia tomar, porque ele era católico. Aí abre um parêntese, que o próprio Papa Francisco incentivou as pessoas a tomarem a vacina. E na minha religião se fala, né, confie em Deus, mas amarre seu camelo. Então, né, mas o Ken Mauer não ouviu isso, e ele, junto com o Mark Ayotte, que é um outro árbitro de muito tempo também, e o Jason Phillips, que é diretor do Replay Center, corre a boca miúda que eles estão processando a NBA, querendo se basear naquela emenda da Constituição americana, que é a liberdade de expressão. Ken Mauer, galera, ganhava $500 mil ao ano, que o árbitro não importa a posição que ele está. Por exemplo, Tom Washington, um árbitro assim bem mais velho, já tem mais de 30 anos de casa, ele é sempre terceira posição, é sempre umpire, mas ele ganha os mesmos 500 mil, porque o pagamento dos árbitros varia de 100 mil a 500 mil, é por antiguidade. Saquei. Não importa a posição. A maneira ali de tornar justa, né, a posição de todos os árbitros contratados, né? Exatamente. E pintou assim, foi mês passado essa história desse processo, que a NBA tá botando muito a boca miúda, mas tanto que eles não aparecem mais na relação de árbitros, nem ele, nem o Mark Ayotte. É interessante a gente ver a diferença de tratamento da NBA quando o assunto é dinheiro, né? Ken Mauer, inclusive, ele foi chutado da liga, como a Alice tinha falado anteriormente, e a gente já teve várias polêmicas envolvendo, vou falar do Kyrie Irving nessa situação, não só a vacina, teve também outras situações, as falas antissemitas dele, etc. Ele não recebeu nenhuma punição próxima, né, a essa que o árbitro recebeu. Claro, ambos devem ser punidos, tá? A questão não é nenhum ser punido, não é isso. Mas a gente vê a diferença de tratamento de um pro outro, né? Eu acho que isso é uma coisa que a liga, às vezes, meio que fecha os olhos por conta da grana que rola, né? É o que a Alice falou, né? O Adam Silver, ele acorda pensando em como ganhar mais dinheiro. E tirar o Kyrie Irving, punir ele dessa maneira, seria perder dinheiro, no fim das contas. Tendo a balança pesa mais pra um lado do que pro outro. Né? E assim, Foi safado, já gente. foi. Tchau. Ken Mauer foi de arrasta pra cima. Foi de base ou está jogando no Vasco? Vamos falar de outra aqui, a Violet Palmer, que também não tá mais apitando na NBA, mas ela foi a primeira mulher árbitra na NBA. E a Violet, eu vi que ela se interessou cedo pelo esporte, né? Ela participava ali desde a época do high school, nas mesas de basquete, marcação de placar, nessa parte de bastidores, de organização do esporte em si, não de jogar, né? E ela foi um dos grandes nomes ali que fomentaram a ascensão do esporte feminino nos Estados Unidos, não só na questão do show ali do esporte, né, dos atletas, mas também dessa parte de arbitragem, de organização, de administração das ligas. E ela apita até 2016. Né, ela aposentou precocemente porque ela teve problema nos joelhos. E o muito legal da Violet é a ação dela fora da quadra. Ela não chega a ser uma ativista LGBTQI+, mas
mas ela milita muito. Vou falar com a própria pessoa dela, ela não esconde a esposa dela, ela coloca o casamento. Inclusive, há muitos hábitos gays na NBA. O único que assumiu publicamente a orientação é o Bill Kennedy, que é uma figura muito legal, participa da parada gay de Nova York junto com aquele caminhão, aquele trio elétrico ali da NBA, que o Adam Silver vai junto. O Bill Kennedy é um cara muito legal, assim. E a Violet, ela meio que numa foto lá, ela colocou um árbitro também, que eu sei que ela é gay, é um dos hábitos mais velhos, inclusive ele tá na relação, não vou falar o nome dele, mas ele tá na relação e não tá jogando. E eu fico com aquele medinho, será que o cara tá doente, assim, tá machucado ou é antivax? Sempre dá aquele temor, assim. Pé atrás. Tem uns 2 ou 3 que estão sumidos que eu sempre fico com esse receio. Eu acho que ela entrou em 97 junto com a Dee Palmer, mas a Dee Palmer não conseguiu manter os indicadores e acabou saindo, acabou voltando pra, na época D, né, a Liga D, a D-League, a WNBA, porque os árbitros, eles são avaliados internamente a cada jogo, mais de 10 indicadores. Então, assim, quando eu tenho confiança que um árbitro entra em quadra, eu sei que ele tá bem avaliado. Nossa, 10 indicadores? Mais de 10 indicadores que eles são avaliados internamente. Isso é uma parada secretíssima, assim, que ninguém tem acesso fora. Porque, por exemplo, jornalistas que escrevem no mundo, o Tom Haverstrom, o Ben Dowsett e eu, que escrevem de arbitragem na NBA. Assim, a gente de vez em quando se conversa e o acesso é muito pouco a isso. Eles ficam cavando, né? Tentando... Cavando. E os caras compartilham, já bate papos muito legais, assim. E a gente vai cavando informação. Então tem informação que eu sei, tem informação pessoal que eu sei que é pra mim mesmo. Assim. Olha aí. E da Violet eu gosto muito dela. Ela era uma figura muito forte, uma árbitra muito rígida. E abriu o caminho para quem? Que você vai falar depois? Lauren, né? Holdcamp Sterling. Grande Laurinha. Uma frase muito icônica da Violet que eu vi, dela falando assim, todo jogo que eu apitava, todo momento em que eu participava das decisões e construções na liga, eu sabia que todo mundo tava esperando um erro meu, né? Porque ela era mulher, ela era a primeira mulher a participar ali. E sempre foi, né? As ligas americanas sempre foram muito misóginas, né? Esporte é misógino, né? Verdade. A gente viu agora a Copa do Mundo, teve a primeira mulher, né? Depois de 20 e quantas Copas, a primeira mulher apitando, cara. As coisas ainda estão andando, caminhando, passos lentos, né? As mudanças. O caso impactante com ela também foi em 2007, quando um ex-jogador, que era comentarista, o Cedric Maxwell, ele, bravo ali com a arbitragem dela em algum momento, ele fala que ela deveria voltar pra cozinha, trazer ovos e bacon, lembram disso? E tem a história racial. Essa história de voltar pra cozinha, né, Lu? Nos Estados Unidos é muito forte. No Brasil dizem que não tem racismo porque as pessoas se relacionam. A pessoa é racista, ela tem pensamentos racistas, mas ela acha que é amiga da pessoa só por estar na mesma sala da outra. Nos Estados Unidos, não. A segregação, o racismo é latente, né? Quando tem, realmente é de um lado contra o outro, assim. Porque no Brasil sempre fica aquele ar de superficialidade e que todo mundo se adora, mas a gente tá vendo que, na verdade, tá cada vez pior, né? Eu queria puxar o gancho pra 2015 e 2016, quando teve o Global Games aqui no México, que o Rondo xingou o Bill Kennedy de faggot, do que seria bicha, que é uma coisa horrorenda. Pejorativo, né? Exatamente. Muito pejorativa de se chamar. Com isso, o Bill Kennedy, ele desceu pro hall depois, o hotel aqui no México, começou a pensar e ele revelou publicamente orientação sexual, coisa que ninguém tem que fazer. Porque vocês já viram hétero ir pra rede social? Eu sou hétero? Não, pessoas não têm que fazer isso, sabe? E o Rondo depois, eu acho o Rondo cretino, tá? Falo com a boca cheia. Depois veio dizer, não, é porque isso é tipo trash talk, é coisa de pelado. A gente sempre chama assim, mas gozado, né, gente? O cara não chamou o Zack Zaba, não chamou o Tony Brother, ele chamou o árbitro gay de bicha. Chamou aquele cara. Que já se falava ali internamente. Porque uma coisa que o torcedor tem que saber, os árbitros frequentam os mesmos restaurantes, as mesmas nights, Exatamente. as mesmas baladas dos árbitros. E usa a mesma internet. E todo mundo se conhece, se cumprimenta. Não é aquela coisa que a gente pensa que o árbitro passou na rua, foi ser árbitro. O cara chega lá com 12, 15 anos e já viu essa galera na high school, já viu esse povo na universidade, na J-League, sabe? Até como torcida também, a gente acaba criando esse afastamento, né, das pessoas que estão trabalhando ali na arbitragem, sendo que, na verdade, é que nem você falou, são pessoas como a gente que estão consumindo e convivendo o mesmo show ali com a gente, né, o mesmo esporte, né, só estão de outro lado ali do trampo. Então, as mesmas coisas chegam pra eles também, né? Tem uma outra árbitra também que eu conheço de nome só, eu não conheço muito sobre, mas se eu não me engano, ela foi uma das primeiras, acho, a primeira ou a segunda, enfim. É Dee Kentner, acho que é o nome dela, se eu não tô enganado é isso, tá? Não, a Dee Kentner, ela vazou, viu? Ela foi embora?
Ela foi embora. A história é bem triste, assim. Não é bem triste, ela não alcançou a meta. Ela entrou junto com a Violet Palmer, que é a segunda mulher a entrar, né? Entrou, mas ela não ficou ali. O pouco que eu sei dela é que o primeiro jogo que ela apitou foi um jogo dos Sixers, inclusive foi Sixers e eu acho que foi Atlanta Hawks, se eu não me engano. É que tem um período ali, 95 ou 97, a Palmer, ela fica num período de teste, né? Pra conseguir a classificação, né? Assim que fala, né, Alice? Não é nem teste, na verdade tem aqueles hábitos que não são de dedicação exclusiva. Então tá. ele fica apitando. Hoje, por exemplo, se você pegar, eles ficam apitando J-League e apitam como umpires. A NBA. Aí depois que eles são, todo ano a NBA anuncia quais são os 4, 5 árbitros que vão ter dedicação exclusiva na liga. A gente tava falando de um árbitro, só que eu não lembro o nome dele. Ele é bem famoso também. Foi nos playoffs que isso aconteceu, se eu não tô enganado. Mas é um árbitro que ele virou meme. Enfim, ele foi revisar uma falta e ele foi parar na mesa, assim. Aquela mesa que fica de frente pras câmeras, né? E aí acho que algum jogador passou atrás dele ou algum torcedor gritou e ele fez uma cara assim de riso, começou uma risada. Fez umas palhaçadas assim na frente da câmera. Tem dois, ó. O David Guthrie, que é um cara muito alto, ele é crew chief, ele virou meme porque ele dá uma viradinha de bumbum, assim. Ele tá de um lado apoiado na mesa e depois ele dá uma viradona pro outro. E o pessoal fez meme com luz atrás e tudo. Foi no jogo do Lakers, se eu não me engano. E esse que você tá falando é o Bill Kennedy. O Bill Kennedy é muito bem-humorado. O que a gente tava falando agora. Ele dá maior risada. O Bill Kennedy tem aquela história também que um jogo do Nuggets, o Jokic tá se mexendo assim, sarrando pra frente e pra trás pra pegar a bola, ele cai na gargalhada, se afasta e o jogo tem que começar de novo. A bola pra cima, sabe? Ele é muito bacana. Eu não sabia que ele era o Bill Kennedy. A gente vai tentar deixar no post os links aí desses vídeos dos juízes fazendo palhaçada pra vocês verem. É muito massa, velho. After reviewing the play, the foul has been ruled a common foul. Penalty situation. A Laurie Holtkamp-Sterling, ela vem da D-League, apita WNBA, como a Alice falou e tal, e hoje ela é a terceira árbitra da NBA a ser de forma integral. Isso é bem legal. E a Lauren é casada com o Jonathan Sterling, que é árbitro da NBA também. Ele começou depois dela. Então, assim, a grana maior que entra na casa é da Lauren. Ela, assim, como pessoa, ela é uma pessoa muito tímida, muito querida. Sabe aquela amigona fofa? Isso eu ouvi relato da Flávia Almeida, que ela é coordenadora de arbitragem da Liga, e ela apitou em eventos internacionais, que a Lauren tem a carteirinha FIBA, e ela apitou em eventos com a Lauren e disse que ela é um docinho de pessoa, mas em quadra ela é muito firme, como tem que ser. Outra também árbitra muito legal é a Jenna Schroeder, que vocês conhecem como a loira. A loira. Corre demais. A Jenna Schroeder tem a força e a potência de um cavalo, assim, correndo. Ela corre demais. Tem um vídeo dela que ela dá um pique de um lado ao outro da quadra, assim, impressionante. E sobre a Lauren, o que aconteceu no primeiro ano, quando ela tava atuando com o Chris Paul, vocês lembram disso, né? O Chris Paul, ele num jogo, ele fala que ela devia sair da liga porque isso não era pra ela. Nossa. Aí, quando foi pra aquela mesa da TNT, o Shaquille O'Neal e os outros estavam dizendo, mas será que ele já falou isso pra algum árbitro homem de primeiro ano? Não, nunca falou. Não, falou pra ela. Porque todos vão errar e todos vão acertar. Um árbitro da NBA fera, tipo Zach Zarba, Mark Davis e Kane Fitzgerald, esse a gente vai falar dele porque vocês não estão vendo ele em quadra, que é meu árbitro preferido, na verdade, se me deixar eu fico falando 24 horas dele, certo? Tenho uma admiração profunda, profissional. Caramba, é muito louco isso, né? A gente vê um olhar que a gente não tem normalmente no dia a dia acompanhando a NBA, né? Muito da hora. Nossa, deixa eu só dar um spoiler do Kane, tá? O Kane pra mim é minha inspiração profissional. E assim, depois que eu descobri coisas, por exemplo, o casamento dele é birracial, ele é casado com uma latina. E de novo eu vou usar a carta do Lu. E o Lu sabe como essas coisas são delicadas nos Estados Unidos. Ele tem filhos birraciais, assim. Até essas informações eu tenho acesso, tenho fã de filho e tal, né? Porque eu quero ver onde eu posso catar coisa jornalística. Eu não sou Léo Dias. Então o que eu posso catar de jornalismo eu pego. Justo. E eu sempre falava, o Kane era o árbitro até a temporada passada que mais marcava as faltas que são realmente pra pessoa que tá atacando. As faltas de ataque e não cometida pelo defensor. Ele era o top em estatística nisso. E assim, ele foi o cara que em 2017 todo mundo conhece porque expulsou o LeBron pela primeira vez. Ele é um árbitro muito rígido, até de comunicação, ele não é exatamente muito bom, porque ele é uma pessoa muito tímida, mas ele é filho de um árbitro. Ele só fez isso na vida. Então assim, com 18 anos ele apitava high school. Ele entrou na NBA com 28 anos, que é uma coisa muito nova. E eu sempre acompanhei a carreira dele, eu comentava, eu tweetava, eu comentava. Kane um dia vai ser o chefe do Replay Center, mas eu pensei que isso fosse acontecer daqui a uns 10, 15 anos. Que ele tem 41 anos, 13 anos de cada, tinha muito a dar em quadra. Mas o que acontece? O Jason Phillips, diretor do Replay Center, é demitido nesse embolo aí do Ken Mauer. É um dos caras que está processando a liga. Então a liga faz uma proposta muito boa
próprio Kane Fitzgerald, tira ele, e esses 3 jornalistas que eu falei, eu, o Ben e o Tom, a gente tava toda hora tweetando, meu Deus, tirou um dos melhores que os Chiefs da quadra. Por quê, né? Cadê ele? E botou ele no Replay Center, tá? Ele até falou que pra família dele muito melhor, inclusive ele é de New Jersey, só que aí a família dele mudou pra Flórida. E o engraçado isso, o cara, quando vira o diretor do Replay Center e vice-presidente de operações de arbitragem, então por que ele foi pro Replay Center? Pra apagar esse fogo da situação do Jason Phillips anti-vax, que é uma surpresa, e ele é um cara das regras. E agora, onde a gente tem sites de apostas dominando o esporte profissional, dando nome pra arenas, o Kane é a voz da austeridade lá. Eu fiz reportagens tanto em inglês quanto em português. O que significa a ida do Kane pro Replay Center? Significa muita coisa. Quando vocês verem, ele tá mudado, que ele tá de barba, né? Ele tá sempre com uma camisa social e tal. Sempre que filma ali pela ESPN Replay Center, vocês podem ver ele lá. Sim, ele tá diferente mesmo. Ele tá diferente, assim. Gente, quando eu recebi a notícia, eu acordo, quando eu olhei, falei, meu Deus do céu, gente, meu coração explodia de felicidade. Parecia assim que era meu namorado, meu irmão que tava tendo alguma coisa, sabe? A relação que eu tenho, porque eu tava cantando essa bola, que não é muito difícil de cantar. Se ele era o árbitro que mais marcava, que nas estatísticas estava sempre ali, eu só fico com um pouco de pena porque ele entrou para as finais em 2019, mas como segundo árbitro, ele nunca apitou realmente como primeiro árbitro de final. Isso é uma coisa que todo dia eu fico falando pra minha mãe aqui. Celebration of Life. Toca aquela música da Mariah e eu boto a cara do Kane de barba, assim, sabe? O meu nível chega tanto que eu fiz as artes. Eu sempre faço artes muito legais. Eu tenho meu livro da marca e tal. E essa arte da NBA, modestamente, eu arrasei. Essa preta e branca, eu acho que tá muito legal, sabe? E eu fiz a do Kane pra mim. Sabe? Pra guardar e ficar, sua. Que legal. Sabe? Que saudade dele em quadra. Então, com isso, com a morte do Tony Brown, né, que faleceu de um câncer de pâncreas esse ano, muito triste, ficou 1 ano e meio doente, e mesmo doente ele ia pro Replay Center de vez em quando. Com o falecimento do Tony Brown, que era crew chief, a gente tá abrindo muita vaga de primeiro árbitro. Então, por isso que de vez em quando tem uns pangaré que estão apitando de primeiro árbitro, que eles estão testando. Ben Taylor, Tyler Ford, o próprio policial que eu falei, Jason Goebel, são pessoas que ainda não estão preparadas para ser crew chief. Isso é uma coisa que eu critico muito. Foi um gap que teve, né? E eles tiveram que preencher ele de última hora, né? Então... De última hora. E Ken Mauer era crew chief. Então são 3 se a gente contar. Vai jogar sim, Agostinho. Joga só um pouquinho, só até tu conseguir o dinheiro que tu tá precisando. Eu não vou jogar. Eu falei que não vou jogar, tô com meu filho aqui, não vou jogar. Vai jogar. Vai jogar. Você pega o dinheiro que tu vai botar pra ele no banco, tu vai jogar, Agostinho. Ai, meu Deus do céu. Realmente, essa questão que você falou dos bets, né, das casas de apostas aí, que aqui no Brasil agora tá tão grande também, e isso influencia muito, né, porque a galera quer ganhar dinheiro, a galera quer saber dicas do que vai rolar nos jogos, dos bastidores, pra poder ter uma noção do resultado, né, de prever o resultado, ou, sei lá, de coisas que vão acontecer no jogo. E os árbitros, eles tendem a ser mais blindados, né, o Kane tá aí pra fazer esse papel, como você falou, mas houveram furos já, né, e um deles, o mais famoso, inclusive tá no documentário do Untold, da Netflix, que é o caso do Tim Donaghy, né? O cara que conseguia fazer apostas ali com a galerinha dele e foi pego, né? Nesse caso, em 2007. Esse caso é uma mácula muito grande na liga ainda ou já foi superada, você acha? Esse fantasma, até agora, perdura. Vem cá, a gente vai dar spoiler pra quem não viu o doc ou não? É que nem spoiler do filme Titanic, né? Ou seja, gente, o navio afunda no final, tá? Independente de saber o que acontece, fica aqui a recomendação, porque o documentário é muito legal, vale a pena. E aparece bastante coisa Sixers lá também, né? Muita. Ele é da Filadélfia. Exatamente. Aparece, inclusive, trechos específicos sobre o Allen Iverson. Ali no documentário, o próprio Tim Donaghy fala da questão das faltas que não eram marcadas. Alguns árbitros eram supostamente instruídos a não marcar faltas nele, alguns contatos mais leves, eles eram instruídos a não marcar. E muito se coloca pelo contexto da época de que o Allen Iverson era um jogador perseguido, né? A gente sabe que desde que ele entrou na liga, ele já era um jogador, de certa forma, que muita gente via com o nariz meio torcido, por já ter sido preso, por ter sido um jogador que se envolveu, enfim, diversos problemas na infância. Isso se arrastou durante a carreira dele e durante o próprio período desse documentário eles falam sobre isso, é muito interessante. Eles falam sobre a imagem do Allen Iverson na visão da NBA e dos árbitros, né? E ele também já falou algumas vezes que ele era perseguido pelos árbitros, que ele se sentia perseguido, e no documentário o Tim Donaghy meio que reafirma isso, né? Ele confirma essa perseguição que a gente tanto ouviu falar durante os anos aí do Allen Iverson.
Everson. Verdade. Inclusive, eu ia perguntar pra Alice, porque nesse documentário, ele fala um negócio que me pegou bastante. Porque, assim, o documentário abre espaço para o ponto de vista dele, né? E ele fala um negócio que é assim, tipo, eu não alterava o resultado do jogo. O que eu fazia era facilitar o que todo árbitro já tem, que é um certo feeling pré-jogo. Porque a Alice estava comentando, né? Os árbitros, eles conhecem os jogadores, eles frequentam os mesmos lugares, eles assistem, eles veem as redes sociais. Naquela época não, né? Mas eles consomem tudo também. Então eles sabem o que tá rolando. E assim, eles têm a ética de trabalho deles de não ficar expondo isso, mas isso influencia, querendo ou não. Vou dar um exemplo aqui, né? O exemplo que um dos jogos, até tá no Sixers Depre aí, a historinha, né? A thread, que ele apitou em 2006 um Sixers versus Celtics, né? E nesse jogo em específico, tava tendo a problemática do técnico do Sixers, né? O Mo Cheeks tava saindo, o time tava desestabilizado, o vestiário não tava bom, né? Então, o feeling que ele tinha ali como técnico é que o Boston já vinha com mais impacto pra esse jogo. Ele já sabendo que o Boston ia chegar mais preparado mentalmente, ele tendo o controle do jogo em facilitar umas coisas ou outras, ele dava uma boa dica de que o Boston venceria aquele jogo, né? Então, ele fala isso no documentário como uma parada do tipo, eu não alterei o resultado, eu vendi o que todo árbitro sabe. E isso ficou louco porque os árbitros acharam um absurdo, né? Meu Deus, cara, você tá dizendo... você tá jogando todo mundo na fogueira, né? Isso deve ser muito pesado, né? Na liga, né? Muito. Eu vou dar trabalho pra edição. Alô, editor, que eu vou falar. Tim Donaghy é bandido. Pode botar o Datena gritando, bandido. Bandido é folgado pra caramba. O documentário, o que vocês falaram, encaixa no que o documentarista quis passar. Porque o problema de documentário é que muitas vezes o olhar do documentarista, que geralmente é o diretor e roteirista, ele se apaixona pelos personagens. E no Untold é notório que ele se apaixonou pelos 3 personagens, que são aqueles 3 caras que saíram de um filme do Scorsese, de um filme de máfia. Verdade. É o Joey Pesci, é o Robert De Niro. Então o olhar tá muito apaixonadinho. A frase que eu acho legal é que o Tim Donaghy fala que a NBA fazia vista grossa, mandava fazer vista grossa nas faltas para as estrelas e para os outros não. Mas ele é um cara bandido e que tenta salvar a pele dele. Quem tem problema, gente, e eu falo muito de saúde mental, um dos meus locais de fala também, quem tiver muito problema de ansiedade, que não consegue ver, é um documentário muito massa. Se não conseguir assistir todo, pega dos 30 minutos finais, assim, dos últimos 30 minutos pro final, que é muito legal, porque é quando entra o Phil Scala, que é um agente do FBI que começa a história assim, olha, eu estava numa investigação sobre a máfia, eu estava escutando, não as escutas principais, mas eu estava escutando gravações paralelas que foram descartadas da nossa investigação. E numa dessas paralelas começou muito a surgir o nome de árbitros, a gente já chega nesse plural. Opa. Aí a gente começou a investigação. Mas aí é Alice, não acredito nisso. O Tim Donaghy, ele se comunicava durante as partidas com um árbitro de nome Scott Foster. Para tudo aí! Certo. Sim, tá até hoje, né? Esse aí eu odeio muito. Pegaram 140 ligações no intervalo do jogo Eita. do Tim Donaghy pro Scott Foster. E no final do documentário, isso é uma faca no coração, porque a Netflix ela não abriu pra estreia, então eu tive que ver de madrugada e eu quase acordei a vizinhança, porque as últimas cenas é a ex-mulher do Tim Donaghy falando, eu sinto muita falta do Scott e da Paula Foster. Eita. Eram amigos nossos. Gente, as melhores coisas que as pessoas dizem são aquilo que elas não dizem, tá? Então, pra mim, mas aí a gente é daquele instituto japonês, tirei do cu. Eu, assim, supostamente, né? Eu acho que Scott Foster pode ter dedurado e conseguido um mega acordo. O Jimmy Batista, que é a figura que o documentarista mais se apaixonou, que é o Bookmaker, que ele coloca como um personagem de filme de máfia mesmo. Putz, ele tem cenas memoráveis no documentário. É, exatamente. O cara coloca ele assim, como aquele cara de bom coração falastrão. O cara é bookmaker, o cara tá envolvido com a máfia lavando dinheiro, gente. Vamos parar com isso. Vamos parar de dar nomes bonitinhos. Era dealer, tá? E ele fala, é legal, ele bate na mesa e ele fala, ele não negociou acordo. O Tommy Marino, que era o amigo de infância dos dois, é que fazia as negociações entre o Tim Donaghy e o Jimmy, que era o apostador, o bookmaker. Então, o Tommy conseguiu um acordo, Tommy conseguiu um acordo, era um amigo dos dois, e o Jimmy não.
Não, gente, o Jimmy chega pro promotor e fala, eu não vou fazer acordo, eu quero ir pro banco, eu quero ir a julgamento, porque eu quero que a NBA vá a julgamento, que David Stern vá a julgamento, e quero que os árbitros vão depor também. Então, ele joga pôquer, cara. Era mais embaixo o negócio. O cara tem bainha alto e jogou as fichas lá. Eu tô pagando pra ver. Aí o que aconteceu? Calada vence. Calada vence, Dri. David Stern, que era o cara mafiosão, tá? Conseguiu jogar areia nessa história. Jimmy não foi condenado. E ele falava toda hora, eu quero falar, eu quero que árbitros vão depor também, sabe? Eu quero eles a julgamento. E porque assim, o David Stern não tava sozinho. Era o dono de time, era o cara da Nike, era patrocinadores, todo mundo na orelha dele, dizendo, cara, resolve isso. Que as coisas são faladas assim. Só a galera assim, mais ingênua, gente, as Alices, assim, que acham, como eu falei, que a Dan Silver acorda querendo ver bons jogos, que Mark Cuban, eu só quero ver o Luquinha Tesouro fazendo cesta. Cara, todo mundo quer dinheiro, gente. Só quero ver meu time vencer. Mentira. Como dizem MC Gorila. Todo mundo só tá nesse mundo pra comer gente e ganhar dinheiro. E isso é o esporte profissional. O próprio documentário, cara, se a gente for assistindo, é muito interessante porque a gente observa que, fora a questão da arbitragem ali que eles estão tratando, assim como a gente tá conversando agora, tem muita coisa que é levantada e que deixa no ar, assim, e tu não tem uma resposta sobre as coisas, né? E vão jogando, assim, informações, aí, o jogador era mais querido pela arbitragem. Eles falam todo momento que tinham jogadores que a liga tinha má vontade. O Allen Iverson, até onde eu vi, foi o único que foi, assim, confirmado, que acho que é o nome mais famoso dessa situação. Mas eles falam a todo momento, assim, eles citam bem por cima alguns fatos e não se aprofundam. Então aquilo levanta muita polêmica, muita brecha pra gente começar a imaginar certas coisas e no fim ninguém sabe o que de fato aconteceu. Tanto que até no final do documentário, o Tim Donaghy, ele fala que tem certas coisas que ele não vai comentar, porque se falarem, vai dar mais problema ainda. Vai aumentar a situação. Exatamente. Maior do que já foi. Então assim, tem muita coisa. O vespeiro vai ser grande, vai. A ex-mulher dele, ela tá acabada no documentário. Você vê como ela era antes, assim. O cara acabou com a vida dela. Ela achava bolos de dinheiro no casaco dele quando ia lavar. Mas ela não se questionava, né? Porque, assim, primeira vez você fala, puxa. Lá dizia que não, mas todo mundo sabe, né? Ela dizia que não. Começa a aparecer dinheiro, pô, no bolso da minha esposa. A Cláudia vai falar, pô, né? E aí? Esse dinheiro aí, Luiz. Ei, Luiz, tá arranjando esse dinheiro aí aonde, rapaz? Me dá metade aí logo. E assim, eu vou fazer agora Leão da Proerd. Jovem, você que começou no seu primeiro emprego, pega o dinheirinho das apostas, que é muito baixo. Não usa como eu vou ganhar pra comprar alguma coisa. Se você ganhar, legal. Se você perder, talvez. Porque eu tô falando muito sério. Vocês me conhecem de rede, eu não sou chatona do rolê, longe disso. Mas, gente, eu tô enojada com assim, essa romantização de apostas. Mamorinha, por exemplo, ela segue gente que é a pessoa que mais mãe ama no mundo. É Mítico, é Igão, é Magal. É isso que minha mãe vê, sabe? minha mãe vê no Instagram e minha mãe consome isso. Não vem falar de negócio de terceira idade, de influência de terceira idade que faz crochê. Minha mãe não segue isso, não. Ela ama basquete, só fala nisso também, torcedora dos Spurs e tal. Mas ela fala pra mim, pô, Alice, é só aposta. É só casa de aposta. Aposta que a gente não conhece. Legadão mesmo. E a molecada tá embarcando nisso. O próprio Magal, vocês já ouviram falar nisso, né? Magal tava viciadão. Magal perdeu, acho que 200 pau, 200 mil, 300 mil em apostas. Ele ganhava super bem lá como diretor do Porta e tudo. Então, é muito legal a molecada ver uns depoimentos desse. O próprio Michael Jordan, né? Exato. Que saiu por causa disso. Sim. O pai dele foi morto porque ele devia a bookmaker. Rola essa conversa aí mesmo, né? Também não vou ser hipócrita, não vou falar que eu nunca fiz, nunca apostei. Claro, quantias muito pequenas, mas isso é verdade. Porque no fim acaba se tornando um vício. E pra se tornar um vício é muito fácil. Não pode, é como qualquer coisa. Essas coisas não podem virar vícios. Não podem tomar conta da vida. E só pra citar, o Scott Foster aí, o dito cujo, né, tá na atividade, né, tá na liga há 27 anos já. Ele, inclusive, nos anos 90 ficou famoso por apitar no basquete europeu, né, e nas últimas finais da NBA agora, em 2022, ele esteve apitando lá, né, Scott Foster. Tá assim, sabe qual é o pior, gente? Sabe qual é o pior? Eu vou parecer aquela pessoa que fala assim, não, o cara é um canalha, mas é legal. O Scott Foster, na bolha, ele cuidou demais da saúde mental dos árbitros, não puderam levar esposas como os jogadores puderam no final, e ele organizou concursos.
Então ele organizou uma verdadeira Olimpíada ali, onde todo dia no horário tal, os árbitros tinham que competir em pickleball. Pickleball é uma mistura de ping-pong com tênis, com peteca. Então ele fez campeonatos muito levados a sérios, assim. Então ele cuidou da saúde mental. Que legal. Ele tem uma filha que joga basquete. Eu já vi ele de perto em jogo nos Estados Unidos. Ele é muito bonito. Ele é o velho da lancha. Ele é um coroa bonito. O cabeça branca. Bronzeado. Exatamente. A câmera, ele parece muito velho caquético, mas ele é um cara bonitão, assim, sabe? E agora eu vou dizer onde ele mora, vocês vão se cangalhar de rir. Ele mora em Las Vegas. Não. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Nada sugestivo, né, Scott Foster? Né? Ele tem um pezinho ali pra roubar, né? Com todo respeito, cara, não tem como gostar dele, mano. Não, eu só vou... Mas, cara, só trazendo um dado, o Scott Foster, né, eu sempre fui muito fã do Harden, todo mundo sabe disso. É o meu jogador preferido, assim, de todos os tempos da NBA em panorama geral. No período de 2016 e 2019, o Harden não ganhou nenhum jogo apitado pelo Scott Foster. Não sei se vocês lembram aquele jogo 7 entre Golden State e Houston Rockets em 2019. Eu nunca vi um roubo, eu não sei nem a palavra pra definir, tão grande, cara. Tão tendenciosa, fala corretamente. Calma, cocada. Mas o Harden quebrou essa maldição, né? Na série contra o Heat, teve um jogo que o Scott Foster apitou e o Sixers ganhou, né? Ele quebrou a maldição, né? E o Sixers ganhou. Foi. E ele tem treta do Chris Paul. Na verdade, com quem Chris Paul não tem treta. Não tem comentários sobre o Chris Paul. É verdade. Chris Paul é o presidente do sindicato e todo mundo odeia ele. Muito doido isso. Cara, é um cara misógino. Ele não deixava a vice, que era uma mulher, falar. Agora ele colocou o cara mais legal, né? É verdade. É o oposto dele. Ele parece o Andrezinho do molejo. Parece o Andrezão lá. O CJ vem aí ser um presida melhor, tomara. E do Scott Foster tem uma coisa bacana, que teve uma história que pegaram, eu acho que ele falava que não conhecia o Post Malone, né? Quando apareceu no Jumbotron. Aí ele fala com outro árbitro, quem é Post Malone? Aí ficou uma coisa engraçada, a NBA conseguiu convencê-lo, aí ele faz um vídeo todo assim de terno, o Scott Foster saindo do hotel, bota um óculos, aí vai pro carro, ele e mais 3 árbitros e cantam a música do Post Malone, sabe? Eu preciso ver isso. Tô procurando agora. Ver isso. Ele tem essa coisa de que por que será que ele tem tanta passagem? Aí também é Instituto Tirei do Cu de novo, tá? Será que Scott Foster não tem muito nomezinho ali na listinha dele, gente? É o Vespero, é o Vessel que a gente tá falando. O cabeça de bolinha de gude lá, ele toda manhã ele acorda e ele fica pensando no dinheiro. Se o Scott Foster falar o que ele sabe, ele vai perder dinheiro, né? Então é melhor deixar o Scott Foster apitando lá e... Deixa quieto, né? E é muito melhor ganhar mais dinheiro do que arranhar a imagem da liga, né? Então deixa assim mesmo, fazer o quê? E o Antônio Irmãos? Cara, o Tony Brothers é outro. Então, eu ia falar desse cara agora, O Tony Brothers é outro. Não tem como. Adoro ele. O que a torcida dos Sixers mais ama, né? Temporada 29, vou falar quem é Antônio Irmãos, porque todo mundo Antônio Irmãos. vira e mexe e me perguntam, né? Quem é o outro brother do Tony Brothers, né? E não é de gozação, não. O pessoal acha que família é essa? Fora da quadra, ele é uma figura interessantíssima, como eu falei, gente, me deixem, porque eu gosto de contar histórias, né? Eu gosto de ser humano, eu me interesso, né? Ele teve um filho que morreu de câncer na cabeça, e quem apoiou muito ele foi o Tony Brown, quando o Tony Brown ainda estava vivo, também lutando com câncer de pâncreas, que é um câncer agressivo, né? E ele tem um bar de jazz em Norfolk, que agora ampliou, agora é um restaurante muito maior, embaixo de um shopping. Ele é louco por jazz e ele faz festivais de música gospel também. Ele é uma figura muito, muito interessante, assim. Norfolk fica... Virgínia. Onde Luiz. Tem enterrado o grande filósofo brasileiro que não se manifestou até agora, né? Criticamente, é lá mesmo. Meu Deus. Luiz, é o seguinte, a gente vai visitar você aí na Filadélfia, tá? Eu e o Gabs vamos colar aí e a gente vai tomar uma no bar do Tony Brothers, meu irmão. Cara, eu sou louca, porque eu amo jazz, né? Vamos lá, Alice, tomar uma no bar e perguntar pra ele por que ele lasca tanto com a gente. Ele é paciente, porque eu acho muito legal essa história do árbitro negro mais velho se comunicando com jogadores negros. Porque árbitros, eles são o quê? Negros ou irlandeses? E assim, traduzindo pro ouvinte, irlandês é uma espécie de nordestino nos Estados Unidos. Sofre muito bullying. Os árbitros irlandeses, quando apitam, por exemplo, numa cidade como Utah, que é super racista, nossa, eles xingam de tudo que é coisa. Então, assim, quando tem essa comunicação do Tony Brothers, dando conselho ali, principalmente pra novato, eu acho uma coisa muito bacana. Eu vi que ele fundou, junto com a ex-mulher dele, uma ONG
ONG, não sei se é uma ONG que fala, uma instituição, enfim, que ajuda mães solteiras, né? Em entrevista ele falou que é uma maneira dele homenagear a própria mãe dele, que foi uma mãe solteira também, né? Achei isso legal pra caramba, é um lado dele que eu não conhecia. Muito. E ver eles vestidos, gente, é muito legal. Quando você vê ele com as roupas normais, assim, é um barato. Porque o torcedor não vê. Você acha que o árbitro de NBA, ele bota essa roupa todo dia, né? Vai pra padaria comprar roupa com essa roupa. Vai pra academia com essa roupa e dorme com essa roupa à noite. Quando tem jogo do Sixers importante, de playoffs e tal, no grupo do Sixers, a gente costuma ver quem vai apitar e tal. E aí quando manda lá vem o Taturano. O Taturano. Já manda, a galera começa a subir os F já, perdemos. A torcida que tem horror ao Tony Brothers é o Celtics. Botem a torcida de vocês pra seguir, porque é legal. Por exemplo, quando tem Boston e Tony Brothers, gente, quando teve uma final, não sei se foi playoff ou final, que teve Scott Foster e Tony Brothers, eu fui até retweetada pelo Barstool. Nossa. Aí você tira. Eu não trabalhava, de notificação que chegava. Então, assim, torcida do Boston com Tony Brothers é certeza de engajamento e de bons números pra levar pros anunciantes. Eles odeiam mesmo, né? No caso, torcida, franquia, árbitro mais conhecido, assim, mais, sabe? Eu acho que todo jogo tem alguma coisa. É tipo o Scott Foster e o Harden, e o Tony Brothers e o Celtics. Só que o Tony Brothers ainda é maior. Praticamente todo jogo deles, o Celtics não vence. É impressionante. É um bagulho de louco. Então a gente devia amar esse Tony Brothers. Não odiar. Mudei minha opinião sobre mudei ele. minha opinião também. Se você prejudicou o Celtics, você tem meu amor agora. O cara tem um bar de jazz, o cara é tem um bar de jazz, aí tem uma ONG. Aí, ó, rapaziada do torcida aí, vamos pegar leve com o Tony, irmão. Ô Celtics, ajuda nós aí. O juiz é ladrão, safado! Opa, que delícia! Agora, puxando esse lance do Tim Donaghy, que ele é um cara que veio da Pensilvânia, fez parte de uma escola importante, tem o Mark Davis também, né? Que é outro cara que tá há muito tempo na liga, acho que são 24 anos, né? Junto com o Tim Donaghy, eu trouxe ele aqui também, que além dele ser muito conhecido, ele fez parte da CBA, a antiga CBA, né? A CBA. Que é a Continental Basketball Association, né? Que é a liga de basquete do leste da Pensilvânia, como era chamada antigamente, considerada a mais antiga liga profissional de basquete, né, existente, foi fundado em 46 e por muitos anos foi um celeiro de formação pra NBA, né, Alice? Como que funcionava? Era uma liga como se fosse uma liga amadora, assim, paralela? Mais ou menos isso, que formava as pessoas. As histórias do árbitro da Filadélfia é porque, assim, na costa leste, basquete é muito, muito jogado. Então, se você vai ter ali os melhores jogadores, você acaba tendo o melhor celeiro de árbitros. Eu peguei uma pesquisa e fiz a minha também. Mais de 70% dos árbitros da NBA, a gente tá falando em 70 e poucos, 75, contando aqueles de dedicação parcial, eles moram na costa leste. Por quê? Porque é muito mais fácil, a pessoa saiu do descanso, né? Porque eles têm 6 dias de descanso, só quando eles estão lesionados que é direto. Geralmente o cara fica 2, 3 dias em casa, mais uma perna, depois fica mais 2, 3 dias e faz aquela perna mais longa que é ida e volta. Então geralmente eles começam o quê? Do Replay Center, que é em Secaucus, em New Jersey, que tá uma estação de metrô do Madison Square Garden. Então eles começam ali, fazem todo o leste, descem, depois começam a pegar aquela parte ali de Houston, Texas, tudo. Depois vão fazer a costa oeste, voltam fazendo jogos. Por exemplo, o Kane teve uma vez que ele fez 3 pernas ao mesmo tempo. O cara ficou fora de casa quase 1 mês e 10 dias. Porque ele foi, saiu de New Jersey, voltou e foi de novo. Porque tinha muita falta de hábito. Quando chega nessa época, gente, é inverno, vocês vão ver que tem muitas substituições nas escalações. Voo não saiu, NBA reembolsa eles. Então, por exemplo, Oklahoma, Dallas, os caras às vezes fazem de carro. Milwaukee, Chicago, os caras fazem de carro, que é muito mais fácil. Então tem umas dicas, assim, entre os árbitros que eles vão se trocando, os mais novos com os mais velhos. E a NBA no limite de passagem não faz nada, você que lute. Caramba, não sabia disso. Achei que era tudo bancado pelo no Silver, nada? Nada, depois que eles são reembolsados. Entendi. Então eles têm muitas depois é reembolsado. milhagens. As ligas de high school são muito fortes na costa leste mesmo e junta com a geografia da malha ferroviária mesmo. Porque você consegue pegar um trem de Washington, né, e você vai até Boston, né? É muito fácil, né? É a mesma malha ferroviária, isso ajuda mesmo, porque as ligas são muito fortes, os árbitros são dessa região e eles conseguem se locomover mais facilmente. E aí quando você fala de low budget, né, baixo orçamento, querendo aparecer para as ligas mais expoentes, que é ganhar experiência para jogar, para ser árbitro de NBA, se você pode economizar com trem, com outra coisa, se locomover mais facilmente, fazer o maior número de jogos possíveis para ganhar um dinheiro e experiência, né? A Costa Leste é campeã nisso porque você tem o trem que conecta todas as grandes cidades conhecidas, né? Muito louco isso. E fica aí de curiosidade para quem não conhece, né, que a Filadélfia,
que tá no estado da Pensilvânia, aquela região ali, ela foi um celeiro, né, de formação de árbitros. Eu não conhecia também essa história. Eu vi que a CBA, ela ficou por vários anos ali, né, fazendo esse papel ali, porque era uma liga paralela que tinha, menor, né? De desenvolvimento, digamos, né? Muitos árbitros saíram de lá, né? O Tim foi um deles, o Mark Davis é outro. O Mark Davis estava apitando agora as finais, né? Isso durou mais ou menos até o começo dos anos 2000, quando a NBA resolveu fazer a própria liga de formação de árbitros, né? E aí começa a tirar aquele repasse financeiro da CBA e isso vai, tipo, falindo a CBA de alguma forma, né? Em 2009 eles encerraram as atividades, né? Não sei, porque eles começaram a ver que com a extinta D-League, com a J-League, eles conseguiam formar esses árbitros que já vêm formados do NCAA. Não é como o jogador de draft que não tá indo pra universidade. Os caras já apitam varsity, né? Depois apitam essas peladinhas assim, depois apitam high school, depois apitam as várias conferências que tem ali da NCAA, depois vão hoje, né? J-League e WNBA. Geralmente eles passam entre essas duas uma média de 4 a 6 anos. Então um cara quando chega na NBA, ele tem 10 anos de apito. E a gente não tem muito essa noção, porque a gente acompanha muitos prospectos atletas, né? Os caras desde pequenos, ali no high school, eles estão sendo avaliados, né? E acompanhados até chegar na liga profissional, né? Vai passar pela universidade e eles chegam na NBA já com todo um portfólio montado e analisado desde o moleque, que os árbitros também passam por essa questão de avaliação contínua, né? Desde o apitando high school, apitando ligas menores, paralelas, a J-League, Summer League e tal. Mesmo os critérios, avaliações que vão sendo feitas ao longo dos anos com os atletas também vão sendo feitos com os árbitros. Eles não surgem do nada, né? Como a gente fica imaginando, de onde vem esses caras e tal, né? Qual é a trajetória deles. Então é interessante ver isso. Há uns 4 anos, o Courtney Kirkland deu uma cabeçada, vocês lembram disso? Ele enfrentou com cabeçadas o Shaun Livingston. Sim, ele foi suspenso uma semana sem pagamento. Então acontece dos caras perder a cabeça, aquela história. O dia que o árbitro morder alguém é meu sonho. Poder dar essa notícia, tá? Tem aquele caso famoso do árbitro que expulsou o Tim Duncan da quadra, gritando com ele. Como era o nome desse? Joey... Crawford, né? O Joey Crawford. Famosão por ser pistola, né? Ele tava com problemas de estresse. Tava com muito estresse. Ele fala que ali foi a gota do copo e que aquilo, a liga, não é que o forçou, o aconselhou e ele, por vontade própria, a fazer um tratamento psicológico. Se afastou e depois voltou. O Crawford é uma lenda, né? O jeito que ele apitava bloco, ele vai dando passinhos pra frente e depois dá a sarradinha, né? Que eu acho pior, até pras mulheres apitar, sabe? Bloco. E o Bill Kennedy tem um bloco que ele dá uma sarrada que parece funk, assim, sabe? Pá, né? É mesmo, aí eu falei, tá se mesmo. exibindo. Só perguntando, esse lance do Tim Duncan foi aquele que ele foi pro banco e começou a dar uma risada assim de canto. Isso. E o árbitro pegou e ejetou ele. É isso mesmo. Nesse jogo, o Joey Crawford, ele encarnou com o Tim Duncan, velho. Pô, logo Com o Tim Duncan, né? Ele deu falta técnica. Logo o Tim Duncan. Ele vai dando falta no jogo inteiro, regaçando ele. Aí quando o Tim Duncan senta lá, ele tá rindo de uma parada que, se você for olhar o vídeo, você vê que, tipo, nem é nada demais, assim. Talvez nem fosse sobre aquilo mesmo, sei lá. O juiz olha e só manda embora pra casa, já manda a segunda técnica lá, já expulsa o Tim Duncan e ele fica ameaçando o Tim Duncan ainda, gritando com ele, né? Do tipo... Ele perde a linha mesmo por estresse total ali. E hoje a gente tem a regra do respect for the game. Porque o jogo da NBA, gente, ele é passado no horário que crianças veem. E nos Estados Unidos há muita preocupação que o entretenimento seja uma coisa infantil. Então, assim, não pode ser aquela coisa do trash talk extrapolar o sumariamente normal. Então, quando às vezes você vê, expulsou o jogador tal, ou deu uma técnica, não falou nada, falou. Challenging Joel Embiid, and Embiid had something to say to Mitchell. And wow, and Mitchell put a forearm into Embiid. The T is called. Joel hit the deck, and now he's urging the fans to rise and cheer. Bom, vamos falar um pouquinho de Sixers, então, depois desse papo, dessa aula que a Alice deu pra gente, sobre arbitragem, sobre o contexto da liga, é muito legal falar disso. E a gente acompanha hoje o time dos Sixers com 2 dos jogadores que mais batem lance livre na liga nos últimos 10 anos aí, ou mais até. E as outras torcidas enchem muito saco. O Gabriel tá ligado, porque ele tá lá no Sixers Depre no Twitter e todo dia ele tem que explicar ou defender lance do Embiid, que a galera tá enchendo o saco, né, Gabriel? Às vezes
vezes nem só explicar. Às vezes é só xingar, às vezes mesmo, porque eu me irrito tanto do bagulho Só que, xingar cara, de é volta. impressionante, não tem como não. Sério, não dá. Pra gente dar um contexto, né, nessa brincadeira toda, eu peguei aqui uns números de retrospecto da liga, tá? Em 2013, na temporada 13 e 14, o cara que mais batia lance livre na NBA era o Kevin Durant. Por que eu peguei ele? Porque ele foi o último jogador antes da era Harden/Embiid a bater mais lance livre na liga. Porque de 14 e 15 até 19 e 20, ou seja, 6 anos consecutivos, o Harden foi o cara que mais bateu lance livre na NBA. E de 20 e 21 pra cá, vem sendo o Embiid. Então, assim, são dois jogadores que são muito perseguidos em quadra, sofrem muitas faltas, né? Mas ao mesmo tempo, a galera fica muito puta, porque, tipo, fala, pô, o Embiid fez 40 pontos hoje, mas 35 foi de lance livre, e não sei o quê. E fica desmerecendo, assim, de certa forma, a pontuação dos caras por conta dessa grande quantidade, né? Lembrando que o Embiid tá aí no top 3, ou, né, sendo o primeiro por muito tempo, mas o Harden tá sempre ali também, no top 5 e tal. Então, o Sixers, ele tá com esses dois caras. Por que eu trouxe esse tópico aqui, Alice? Porque eu queria muito que você desse uma luz pra gente, né? O que rola? O que se fala a respeito disso? Desses dois fenômenos de lance livre, de faltas, né? Ninguém entende bem a regra, pra falar a verdade. e por que acontece tanto com eles e com outros não? O step back é uma das coisas que o pessoal mais tá olhando. E foi uma coisa que todos os árbitros fazem workshop no começo da temporada. Então, aquilo que eu falei que o Kane tinha de bom e não tá mais em quadra, que é aquela história de dar realmente a falta, né? Pra quem tá atacando e não dá pro defensor. Que isso é uma coisa que a NBA tá cobrando muito dos árbitros. E a questão do step back também. Eu acho que quando o árbitro é FIBA, e tem alguns como o Gediminas Petraitis, que é um lituano, inclusive, ele conversa até com o Luca. Ele é um cara que tem carteira FIBA. Então, os árbitros que têm uma carteira FIBA, acho que eles têm um pouco mais de visão, até porque a gente sabe que para um futuro, que não é tão próximo, mas também nem tão distante, algumas regras da FIBA, a NBA se interessaria em colocar, né? Como aquela de parar 3 segundos em garrafão, mais de 3 segundos no garrafão, essa famosa e famigerada dos 3 segundos, né? Então, os pivôs da NBA vão pegar uma cadeira, sentar lá no garrafão e ficar, né? Mas eu não vejo essa história de hábitos hoje manipulando partida. A gente pode, mas os caras estão mais de olho. Pra fechar essa discussão, só queria apontar uma situação. Tivemos o jogo Sixers e Kings. Tem um lance no jogo em que o Embiid dá uma flopada e o juiz apita a falta, e a galera surtou. E tem um lance que o Sabonis faz a mesma coisa, entendeu? E a galera não comenta nada. É o Zach Zarba que fala. É um vídeo que é tão legal da NBA de 5 minutos que eles fizeram 2 edições. É Zach Zarba, Kane ainda era segundo árbitro, e o Derek Richardson. E ele fala da questão da triangulação. Nessas reuniões de manhã que eu falei que acontecem, às vezes o árbitro que tá lá, ele tá na cara, a gente fala, pô, seu juiz tá na cara, mas passou braço, passou perna, o cara não viu. Os árbitros bons da NBA acertam 92 a 94% num jogo, e são poucos que têm essa marca. De resto, bastante. É 89, é 90, e com isso os indicadores vão caindo. Tanto que tem um monte de árbitro aí de 30 anos de casa que nunca foi pra playoff. O cara é umpire a vida toda, certo? Então também tem muito do jogo de braço e naqueles segundos tudo que não vê. Verdade. Do ângulo, tudo, não é muita coisa. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, acontece, é do jogo. Um cara gigante com o Embiid, com a mobilidade dele, o impacto dele, é assim, cara. Vai ter muito combate ali e vai sofrer muita falta, é normal. O Harden tem a técnica do step back, ele é um jogador ágil, que arremessa muito bem e tal. Então o que eu quero dizer é que, assim, acontece pra todo lado. É que com eles, acontece um pouco mais, assim. Eles acabam se tornando mais batedores de lance livre por conta disso. Existe um rage desnecessário na internet, né, em relação a isso. É o que eu falo. Ontem rolou pros dois lados o flop, né, que a arbitragem deu pros dois lados e todo mundo só reclamou de um do lado, né, que foi do lado do Embiid. Mas enfim, era só esse desabafo que eu queria falar aqui pra galera. Desabafo é ótimo. E tem esse lance da NBA TT odiar os dois ainda, né? Os fãs de basquete do Twitter colocaram pra eles que o Embiid e o Harden não tem qualidade de basquetebolística, eles só tentam forçar falta, dizem que é com a conivência dos árbitros, né? Gente, eu acho isso, eu fico assim, viajando, como é que fala que o pessoal chegou agora? Como é que fala que não tem qualidade? Tem muita gente. Pior que tem muita gente que chegou agora mesmo, esse que é o problema. Mas não é só gente que chegou agora, não. Tem gente com experiência que fica falando essas coisas também. Vamos lá, eu acompanho muito Sixers. Acompanho porque eu tenho uma embaixadora, né, mãe? Você gosta de Embiid, minha mãe? Ó. Nossa, é meu filhote. Filhote dela. Sensacional, sensacional. Aí sim. Um beijo pra mãe da Alice. Como chama sua mãe, Alice? A mãe chama Leninha. Leninha, um beijo aí pra ela, manda um beijo. Um beijo então, pra mãe. Um beijo, viu?
É Luiz também, manhã, da Filadélfia. Ah, é? É, minha mãe conhece. Que a gente vai visitar, Deus quiser. Minha mãe ficou feliz porque viu o filho de Embiid, Arthur, né? Nas redes. Anne colocou a foto, né, esses dias. Ele é lindo, lindo. Ele é muito parecido com o Anne. Minha mãe acha que o Embiid não faz nada. Minha mãe acha que o Embiid não faz flop, não se joga, que ele não faz trash talk. Não faz, não. Ele é muito bonzinho, etc. Vocês estão com um problema. E quando a gente tem um problema, a gente tem dois. O problema, né, e o problema. Você tem um Doc Rivers que não tá mais controlando. Você tem um James Harden que acorda todo dia e fala, meu Deus, eu só trabalho com embuste. E é Chris Paul, e é as cobras lá do Brooklyn Nets, e, sabe, Westbrook. Imagina, aí ele chega num time, abaixa o salário dele e quer botar consciência no Embiid, que é um jogador muito bom. Acontece que o pessoal compara com o Jokic, que é incomparável, que é um cara que joga nas 5 posições. Então é uma coisa bem injusta você comparar. O Embiid faz muito papel de protetor de garrafão, de rebote ofensivo, de rebote defensivo, mas tá acontecendo alguma coisa realmente, não sei se essa coisa de ser pai pirou um pouco e teve muita dificuldade na gravidez. O cachorro deles, que eles consideravam filhos, morreu de uma forma muito trágica. Na pandemia, Anne de Paula grávida, a mãe dela do Rio não podia viajar, então eu acho que ele ter uma família pesou muito. Ele tava muito molecão uma época, aí teve um jogo nesse começo de temporada que ele tava assim calado. A gente não sabe se ele tava com dor, a gente não sabe se ele tá aceitando o feedback do Harden, que é um jogador a ser escutado. Sim. O Harden é um cara muito compromissado, um cara muito sério. O Doc Rivers vendeu a ele um projeto. O Tobias Harris está de saco cheio de tentar ser líder de vestiário desde que o Redick saiu, e eu não perdoo o GM de vocês por não ter fechado por muito pouco o Redick ter terminado a carreira dele lá, que é o que ele queria pros filhos. Nós odiamos Elton Brand. Nós odiamos Elton Brand. Nossa, é bonito, mas canalha. Lindo. O GM mais lindo que tem é o Elton. Que homem lindo, sabe? Alice, eu vou falar uma coisa, não ficar brava comigo não, mas esse auto-engano de olhar pra carinha do J.J. Redick e achar que ele é gente boa é só você mesmo, viu? Não, é do vestiário, é do vestiário. Ele só quer saber de dinheiro, ele nunca quis ficar. Mas eu gostava dele. Porque o casamento dele tava quase falindo, viu? A mulher tava com problema com os meninos, assim, ela foi quase ultimato pra ele ficar com a família. É que essa história de jogador que diz que quer ficar, eu sei disso, depois assim. do Jimmy Butler eu não caio mais nenhuma, sabe? O cara... A história que ficou era que o Sixers preferiu pagar o Tobias ao Jimmy Butler, e não é verdade isso, né? Não é verdade. Mas em relação ao DJ Redick, eu sinto até hoje também o peso da falta que foi dele, naquela sim. temporada que ele foi pro Pelicans, né? Sim. Foi péssima a saída dele mesmo ali. E eu queria agradecer demais aqui a Alice. Se fosse por a gente ia ficar 10 horas falando sobre isso. Aí, Alice... Ah, gente, muito obrigada. Eu sempre gosto muito de falar do tema, muito. E queria agradecer a vocês. Gente, de novo, é o podcast mais bem editado da NBA. E é um projeto 100% independente, que ainda nem é a fonte de renda, porque tem projetos que são ditos independentes. Até li hoje, não vai ter polêmica não, uma pessoa dizendo que apoiava um projeto independente. Quando eu li o nome do projeto de basquete, eu falei, gente, é independente que não tá pendurado numa grande rede, né? Mas já tem uma subsistência, mas os meninos fazem isso mesmo, muito bem feito tecnicamente. Fala muito não, porque senão o editor de som já é mala, ele vai ficar mais ainda. Né? Vai cobrar aumento. Gabi, muito obrigada, sempre querido. E Lu já é amigo, né, Lu? A gente vai se ver aí nos próximos anos aí, viu? Muito obrigado, Alice. Que lugar. Minha mãe tá mandando beijos pra vocês, viu? Beijos. Eu só queria agradecer a Alice por ter participado e, cara, porque tem muita coisa. Eu ouvi tanta informação nova, assim, sabe? Em um período tão curto de tempo. Não faz nem ideia, né? Não fazia nem ideia. Sim, em termos de conteúdo foi muito enriquecedor, assim, sabe? Pro podcast e pro conhecimento de todos nós aqui. E é isso. Então sigam, galera. Sigam a Alice, tá aí o link. Segue o Árbitros NBA, segue o Twitter e até a próxima. Valeu. 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 Mas eu tenho certeza que o Embiid, ele é família. Embidão é família. Você sabe qual é a rima de família, né? Qual? Com a minha mãe, com a minha filha, né? A mãe da Anne de Paula é linda, viu?